Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje, eu vou fazer com vocês a correção do PET 6 de língua portuguesa do 8º ano do ensino fundamental, semana 2. Vamos lá? Ô, gente, então aqui na semana 2, vocês vão começar fazendo a leitura desse textinho informativo aqui, esse resuminho de matéria. Aqui está explicando o que são os pronomes, quais as funções deles e quais que são as categorias deles. Aqui acho que só não tem a categoria dos pronomes indefinidos, mas isso não vai atrapalhar a gente fazer as atividades, não. Eu quero fazer uma observação aqui, porque isso vai influenciar em uma das respostas que a gente vai dar para as perguntas aqui embaixo. Nos pronomes do caso oblíquo, você tem o, a, os e as. E esses pronomes, que estão marcados aí de verde, quando eles vêm depois de um verbo terminado com R, eles se transformam em lo, lá, los e las. Por exemplo, se for com o verbo fazer, vai ficar assim, ó, fazê-lo, fazê-la, fazê-los ou fazê-las. Então, se você vir em algum lugar aí no texto que a gente vai analisar, um desses pronomezinhos aqui, ó, lo, lá, los e las, eles fazem parte dessa categoria aqui, ó, pronomes pessoais do caso oblíquo, tá bom? Eles são uma versão transformada desses pronomes aqui, ó, o, a, os e as. Muito bem, então vamos lá responder as perguntas. Primeiramente, você vai fazer a leitura desse texto aqui. Observe os trechos abaixo e diga a qual elemento do texto ou a quem se refere cada um dos pronomes destacados. Letra A. Onde medrava tudo para todos, havendo bom tempo. Medrava significa crescia. Quer dizer que as plantas, as plantações, floresciam naquele lugar. E então as pessoas tinham fartura, abundância. A palavra onde se refere lá dentro do texto a esse elemento aqui, ó, naquele lugar privilegiado. Então, esse pronome aí se refere à expressão naquele lugar privilegiado. Letra B. Ao mesmo tempo que não há tempo para fazê-las. Então, aqui apareceu aquele pronomezinho que eu falei para vocês, que é uma versão transformada do pronome oblíquo as. Esse las aqui se refere, dentro do texto, a essa expressão aqui, ó, coisas boas. Letra C. Mas ele fugiu a toda. Esse pronome ele aqui, dentro do texto, se refere a o mágico. Questão 2. Classifique cada um dos pronomes da questão anterior em pronomes pessoais do caso reto, oblíquo, possessivo, demonstrativo ou relativo. O pronome onde é um pronome relativo. O pronome las é pessoal do caso oblíquo. E o pronome ele é pessoal do caso reto. Questão 3. No trecho, quem voltasse do êxodo vinha de alma nova. Quem sobrevivesse à enchente era proclamado herói. Há o uso proposital de dois pronomes repetidos. É o pronome quem. Qual efeito você acha que se queria criar para o leitor? E se trocássemos os pronomes pelos elementos aos quais eles se referem, como ficaria o trecho? O pronome quem se repetiu para passar a ideia de dois grupos diferentes de pessoas. E se a gente trocasse o pronome quem pelo seu referente, poderia ficar assim, ó. Os moradores que voltassem do êxodo, etc., e os moradores que sobrevivessem à enchente, etc. No lugar de moradores, também poderia ser as pessoas ou os habitantes. Aí você escolhe o que você achar que fica melhor. Atividade 2. Leia o texto a seguir e responda as questões. Então, você vai fazer a leitura desse texto para a gente poder responder as perguntas.
Nesse texto aqui, o narrador é personagem. Então, ele é um narrador que faz parte da história, ele está contando a própria história. E esse personagem aqui, que é o Zé Sorveteiro, ele conta a história dele, de como que ele conheceu a amada dele, como que ele fez para conquistá-la e tudo mais. Só que ele faz isso como se fosse um conto de fadas, porque para ele, a amada dele, a mulher que ele ama, é uma princesa. Então, quando ele foi contar a história dele, ele resolveu que ele tinha que contar como se fosse um conto de fadas. Aí ele utiliza essa expressão aqui, ó, era uma vez, que é muito comum da gente encontrar em contos de fadas, da gente encontrar nesse gênero textual conto de fadas. Questão 1. Retire do texto lido todos os pronomes presentes e transcreva-os abaixo. Então, os pronomes são esses aqui, ó. Eu não coloquei repetido, não. Por exemplo, lá no texto aparece o pronome eu mais de uma vez, mas aqui eu coloquei ele só uma vez. Então, são esses pronomes aqui, ó. Eu, que, me, ela, se, meu, comigo, toda e minha. O pronome toda é um pronome indefinido, mas essa categoria não foi explicada no PET. De todo jeito eu coloquei ela aqui porque a palavra toda é um pronome. Então ele pediu para colocar todos os pronomes, aí eu coloquei aqui também. Questão 2. Agora separe-os de acordo com a tabela. Então, primeiramente, os pronomes pessoais do caso reto. Dentre essa lista aqui, ó, quais que são? É o pronome eu e o pronome ela. Pronome pessoal do caso oblíquo. Então, a gente tem esses aqui, ó, o me, comigo e o se. E depois a gente tem os pronomes pessoais, que são esses aqui, ó, meu e minha. O pronome que e o pronome toda ficaram fora dessa lista aqui, porque aqui não tem a categoria deles. Não tem a categoria pronome relativo, para a gente colocar o que, e não tem a categoria pronome indefinido, para a gente poder colocar o toda. Por isso que eles ficaram de fora dessa lista. Questão 3. Qual a importância de se usar os pronomes no texto? É porque os pronomes ajudam na coesão, para que o texto não fique repetitivo e a leitura e compreensão fiquem melhores. Questão 4. Por que o texto começa com a expressão era uma vez? Quais outras palavras ou expressões presentes no texto justificam esse início? É porque o narrador personagem queria contar sua história como se fosse um conto de fadas, pois, para ele, sua amada era uma princesa. E os contos de fadas normalmente começam com era uma vez. E as palavras que tem lá no texto que justificam essa resposta que eu coloquei são essas aqui, ó, princesa e fera, porque são elementos que costumam aparecer em contos de fadas. Atividade 3. Leia o texto a seguir e responda às questões. Então, você vai ler esse textinho informativo aqui, ó, que conta um pouco sobre a história de Ipojuca, que é uma cidade lá em Pernambuco. Questão 1. Observe os trechos abaixo e diga a que ideia cada um dos advérbios destacados remete. Letra A. Ipojuca é uma das cidades mais antigas de Pernambuco. A palavra mais, o advérbio mais, passa ideia de intensidade. Letra B. Até a presente data, não foi descoberto nenhum documento anterior a 1594. A palavra anterior passa ideia de tempo. Letra C. Onde é mencionada pela primeira vez em um documento oficial. Aqui é o seguinte, gente. O PET errou nessa parte aqui. Porque primeira, a palavra primeira, não é advérbio. Essa palavra está no feminino, primeira. E os advérbios são invariáveis, ou seja, eles não ficam no feminino nem no plural. A palavra primeiro poderia ser advérbio, se estivesse relacionada com o verbo. Mas nessa frase, a palavra primeira se refere à vez, se refere à palavra vez, que não é um verbo. Então, o que você vai escrever aí na sua resposta? Coloca desse jeito aqui, ó. Primeira não é advérbio, mas sim adjetivo. Letra D.
Ipojuca sempre foi um dos polos da produção açucareira em Pernambuco. A palavra sempre passa ideia de tempo. Questão 2. Qual é o propósito comunicativo do texto? É passar informações históricas sobre a cidade de Ipojuca. Questão 3. Caberia iniciar este texto com a expressão era uma vez? Não. Então, já coloquei aqui, ó, não. Explique. É porque esse texto não é um conto de fadas, por isso que ele não pode ser iniciado com era uma vez. Comente sobre as diferenças de propósito comunicativo dos dois textos. O primeiro texto é Dicionário de Formas e o segundo texto é Ipojuca, berço da nacionalidade brasileira. Então, eu coloquei aqui, ó. O primeiro texto conta uma história que pode ser só fruto da imaginação. Já o segundo texto traz informações que podem ser comprovadas. Então, essa é a diferença que eu identifiquei nesses dois textos. Pediu só para você comentar. Então, essa parte aqui é o meu comentário, tá certo? Muito bem, gente. Então, essa foi a correção da semana 2. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, comentem, compartilhem o vídeo se vocês puderem para me ajudar. E eu fico por aqui. A gente se vê nas correções das próximas semanas. E antes de terminar o vídeo, eu quero mandar um abraço muito especial para minha colega Vera Rodrigues Carvalho, de Uberaba. Muito obrigada por prestigiar meu trabalho e pelo incentivo. Um grande abraço para você e um salve. Um salve também para Lavínia Melo e para todo mundo da Escola Levindo Coelho. Salve para Expedito Lucas e para todo mundo aí da Escola Estadual Santo Antônio. Um abraço muito especial também para minha amiga Jaqueline Comissário. Muito obrigada pela força de sempre. Um abraço. Um salve para Rita Santos, minha xará. Um salve também para Thalita e para todo mundo de Turmalina e também para Isabela Azevedo e para todo mundo aí de Veredinha. Um salve para Rosimara Neves e também para Eduarda de Cássia e todo mundo da Escola Estadual José Manuel. Um salve para Blade, também para Vitória Miranda e para todo mundo de Vargem Alegre. Um abraço para vocês. Um salve também para Elizabeth Salgado Valadares e para todo mundo do Polivalente. Um salve para Maria Vitória e para todo mundo de Patos de Minas. Ade Silva, um salve para você. Turzeira, um salve para você, para todo mundo aí de Itajubá e para a Escola Estadual Casimiro Osório. Ana Luísa Moreira, um salve para você e para todo mundo aí de Araguari. Um salve também muito especial para salve para Leila Lima, para todo mundo de Conselheiro Pena. Um salve também para o Victor e para o pessoal da Escola Estadual Maria Guilhermina Pena. Maria Helena, um salve para você e também para Rebeca. Um salve aqui também muito especial para todo mundo de Mato Verde, para a Escola Professor José Américo Barbosa e também para Kelly Gabriele Santos Pereira. Um abraço. Um salve também para Priscila Veloso, para todo mundo de Arcos e para a Escola Vila Boa Vista. Um salve para vocês. E um salve também para todo mundo que está sempre aqui no canal, curtindo, comentando, compartilhando. Muito obrigada a todos vocês. Um grande abraço e um salve. Beijo, tchau!